Seu nome é Arranca-Línguas. O Arranca-Línguas é uma criatura monstruosa que se parece com um grande gorila e ataca pessoas, animais e qualquer ser vivo que tenha uma língua. Dizem que ele habita nos arredores do rio Araguaia, nos estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará. Essa criatura monstruosa seria maior do que qualquer gorila ou ser humano. Dizem que teria cerca de 3,5 metros de altura, o dobro dos maiores gorilas da África, e as pegadas que deixa seriam 3 vezes maiores do que a de seres humanos. Não à toa, em alguns lugares ele é simplesmente chamado de King Kong. O Arranca-Línguas está sempre à espreita nesses locais onde habita, caçando qualquer coisa somente para matá-la e arrancar sua língua, pois dizem que somente das línguas ele se alimenta. Ele se disfarça de árvores ou de troncos caídos à noite, para que pessoas ou animais se aproximem ou até se encostem nele. Então, quando a pessoa cansada descansa encostada nele, ele ataca, mata e depois arranca a língua da pessoa de forma brutal. Suas principais vítimas seriam bois, cavalos, cabras ou pessoas. Pessoas que cruzaram a região das margens do rio Araguaia relataram ter ouvido à noite urros enormes e assustadores, além de ter encontrado marcas de pegadas gigantescas no dia seguinte. Nessas regiões, não raramente, há relatos de surgimento de vacas e bois mortos, sem nenhum ferimento com exceção da língua arrancada. Essa criatura seria muito forte, o que possibilitaria dominar suas vítimas para arrancar suas línguas sem praticamente feri-las, mesmo sendo animais gigantescos como é o caso dos bois e vacas. Normalmente, em locais onde se diz ter havido sinais de um ataque do arranca-línguas, não há rastros em volta, e nem sinal algum de luta, somente a língua ausente no cadáver. Hoje, as áreas onde essa criatura já foi relatada são evitadas pelos habitantes. Eles hesitam em cruzar por essas áreas, principalmente à noite, e aqueles que são forçados a parar por ali para passar a noite e descansar não conseguem dormir com os 2 olhos fechados. Seu nome é Minhocão. Se dizia que essa criatura era meio peixe e meio serpente. Era uma cobra gigantesca, muito longa e cabeçuda, relatada geralmente tendo cor escura. Ela é conhecida por virar barcos e devorar os pescadores de dentro desses, além de levantar ondas muito grandes e desmoronar barrancos dos rios. Essa criatura é famosa por perseguir pessoas em embarcações nos rios e por derrubar árvores e destruir estradas. Ela também é conhecida por, ao se locomover em terra firme, criar novos canais para os rios, pois seu corpo é muito grande e muito pesado. Essa criatura é relatada em muitos rios, mas é principalmente encontrada no Mato Grosso do Sul, em Goiás, Santa Catarina, Paraná e nos rios Cuiabá e São Francisco. Além disso, também foi vista em outros países como Uruguai e Bolívia. Ela geralmente habita nas profundezas de vários rios em todos os locais, vivendo também às vezes sobre o barro dos barrancos dos rios, deixando marcas gigantescas no chão na forma de sua imensa cabeça. Dizem que o minhocão possui 45 metros de comprimento, 2 chifres na cabeça, pele grossa e blindada e um diâmetro de 1 a 3 metros de largura, o que pode ser detectado por seus rastros gigantescos. Se diz que quando essa criatura se aproxima, ela produz um imenso ruído, e quem presenciar um ataque do minhocão pode acabar por enlouquecer. Em noites de lua cheia, essa cobra gigante fica embaixo da água, próxima a pontes ou casas de palafitas, somente esperando por presas. Dizem que quando está zangado ou faminto, o minhocão serpenteia pelo rio derrubando embarcações, devorando vários pescadores e afundando todas as canoas que encontra. Também seria geralmente mais ativo durante o clima chuvoso. O minhocão se alimenta principalmente de cavalos e de gado, quando esses se aproximam de rios e lagos para beber água, e provavelmente de humanos também, se eles se aproximarem demais. Seu nome é Romãozinho.
O romãozinho é uma criatura muito conhecida nos estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso e na fronteira de Maranhão com Goiás. Se diz que é um tipo de menino que nunca cresceu e costuma andar pelas estradas dessas regiões fazendo travessuras e maldades com quem cruza seu caminho. Dizem as histórias que ele era um menino que desde cedo, até mesmo antes de falar, já dava alguns sinais de que era um ser maldoso. Relatos dizem que ele tinha o hábito de morder quem colocasse a mão em seu rosto, e também mordia a mama de sua mãe quando era amamentado. Quando cresceu um pouco mais, se dizia que maltratava os animais, destruía plantas e também prejudicava outras pessoas. Mas toda a história mais macabra sobre essa entidade começou quando o menino cresceu um pouco mais. Certo dia, sua mãe pediu para que fosse até a roça levar o almoço para seu pai, em uma marmita. Contrariado, o menino foi, mas no meio do caminho abriu e comeu a comida que estava dentro, uma galinha assada, deixando somente os ossos. Quando seu pai abriu a marmita e viu somente os ossos, perguntou o que havia acontecido. O menino maldoso então respondeu: "Minha mãe me deu a marmita assim. Acho que ela comeu a galinha com o homem que vai sempre à nossa casa quando o senhor sai para trabalhar e enviou para debochar do senhor." O homem, completamente enfurecido, voltou correndo para a casa e apunhalou sua esposa, sem dar sequer tempo de ela desmentir a história. Romãozinho, assistindo a cena, não desmentiu sua história e ainda ria da mãe enquanto ela agonizava. Ao mesmo tempo, se vangloriava de sua inteligência. Mas antes que ela morresse, sua mãe o amaldiçoou. Ela disse que ele nunca morreria, nem conheceria o céu nem o inferno enquanto existisse um ser vivente sobre a terra. O seu tormento seria eterno. O menino não se importou e saiu rindo de casa. O pai, percebendo que havia sido enganado, suicidou-se. Desde esse dia, o menino vaga pelo mundo sempre fazendo maldades e procurando formas de alimentar sua necessidade sádica de travessuras. Mas há algumas variações para a história. Uns dizem que ele na verdade teria matado o pai de susto. Outros que a mãe não teria morrido e teria amaldiçoado o filho após a morte do pai. Uma outra variação que o povo conta diz que Romãozinho vira uma bola de fogo que fica vagando pelas estradas desertas. Há quem diga ainda que ele teria se transformado no próprio Corpo Seco, outra temida entidade do Brasil, cuja alma era tão ruim que nem o céu nem o inferno o quiseram. Então, seu nome é Pé de Garrafa. Geralmente, essa criatura grita de dentro da mata com gritos amedrontadores, ou que são tão familiares que fazem caçadores os procurarem pensando ser um companheiro seu. Então, quando entram na mata, o grito se multiplica, parecendo vir de todas as direções. O caçador então se sente atordoado ou até mesmo enlouquece, estando então vulnerável aos ataques dessa criatura. Então ele ataca e devora os olhos e o cérebro da pessoa. O Pé de Garrafa habita florestas da região norte e nordeste do Brasil, sendo conhecido do Mato Grosso até o estado de Piauí e Maranhão, além de Minas Gerais. Ele é descrito possuindo um corpo de um homem de cor branca ou negra, coberto de pelos e um olho e um chifre somente. Se diz que possui somente um braço com uma mão com grandes garras, e além disso possui um umbigo branco. Tem somente uma perna e essa não possui pé, e sim o formato de um fundo de garrafa. Essa criatura é peluda por todo o corpo, exceto em seu umbigo, e ali justamente é o seu único ponto fraco. Em sua cabeça possui olhos avermelhados ou que têm um reflexo avermelhado durante a noite. Possui também cabelos longos sobre a cabeça. Se diz que ele grita de dentro da mata atraindo pessoas para si, quando assim o deseja. Com exceção disso, costuma evitar o contato com qualquer ser humano. Quando grita, consegue imitar o grito de pessoas familiares às de suas vítimas, facilitando assim atraí-las para a mata. Se diz que os gritos geralmente seriam parecidos com o do capelobo ou do mapinguari.
outras criaturas semelhantes que habitam na mata amazônica. Se diz também que essa criatura possui outras habilidades que a tornam mais poderosa ainda. Ela tem poder sobre as árvores, e assim aqueles que ao andar pela mata tocarem em suas árvores ficarão atordoados. Além disso, pode desaparecer ou mudar de estatura quando assim o desejar. O pé de garrafa deixa pegadas redondas como uma garrafa, daí vem o seu nome. E geralmente isso é muito útil para confundir seus perseguidores, já que a ausência de pés impossibilitaria de se rastrear para onde essa criatura se move. Todo o corpo do pé de garrafa seria intocável e impossível de ser ferido. O único ponto fraco é justamente em seu umbigo. Quando essa criatura se sente ameaçada, ela joga para frente seus longos cabelos, que são impermeáveis, assim como todo o resto de seu corpo, de forma a cobrir e proteger o seu umbigo branco. Algumas versões das histórias ainda dizem que ele seria uma entidade protetora das matas, parecido com Curupira ou Caipora. Outras ainda dizem que ele somente aparece durante as sextas-feiras.